Alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Começando aí mais uma aula de informática. Agora nessa reta final, já quarto bimestre, já estamos encaminhando aí pro final do ano e as aulas não param, a gente está indo nos últimos conteúdos, então vamos seguir. Para a aula de hoje, deixa eu dar uma ajustada aqui na câmera, isso. Para a aula de hoje, eu trouxe para vocês um conteúdo que é vírus, mas eu não estou falando de vírus no aspecto biológico, não. Não vai ser sobre coronavírus, não vai ser sobre nenhum tipo de vírus humano. Nós vamos falar dos vírus cibernéticos, dos vírus de computador mesmo, de computador, de celular. Então, não é o vírus biológico que a gente tanto está falando aí esse ano, da questão de vírus de internet. E é um assunto aí que com certeza vocês já ouviram falar muito de vírus. Todo mundo tem medo de pegar vírus de computador, vírus no celular. Só que hoje eu quero mostrar para vocês como surgiu o vírus, de onde surgiu o vírus, o termo vírus, o que é um vírus, como se prevenir, como evitar receber um ataque por um vírus e por aí vai. E aí no finalzinho da aula tem aquelas perguntas, tem uma tarefinha de casa para fixar o conteúdo e garantir a nota de vocês do quarto bimestre. Pessoal, vírus de computador. O que são vírus? Vírus de computador, vírus cibernético, vamos falar de vírus cibernético porque hoje as infecções não são só no computador, acontece também no celular, tablet, etc. Eles são programas desenvolvidos para alterar de forma nociva e clandestina outros softwares de computador. Então são programas usados para atuar de forma ilegal, forma clandestina, forma nociva mesmo. Então para causar algum mal ou aplicar algum golpe. Então o vírus de computador nunca é um vírus do bem ou é feito com um propósito positivo. O vírus ele é feito com um propósito negativo mesmo, para atacar algum software de computador, algum software de celular e por aí vai. O vírus, pessoal, primeiro vírus de computador, existem algumas teorias aí sobre qual foi o primeiro, mas a mais pontual foi criada em 1972 por Robert Thomas e foi batizado como The Creeper. O The Creeper ele era um vírus até então só para vandalismo mesmo, ele não era tão nocivo assim. E qual que era a função desse vírus? Na época não era chamado de vírus, né? Não tinha nem esse termo ainda. E o vírus ele infectou um computador e na tela do computador ficava aparecendo uma mensagem regularmente o tempo todo. Ficava aparecendo uma mensagem I'm Creeper, catch me if you can, que é basicamente eu sou rastejante, me pegue se for capaz. Então era mais um afronte, era mais um ato de vandalismo mesmo. Até então não danificava ali o computador diretamente, não fazia nenhum ataque nocivo direto. Essa mensagem ficava na tela incomodando o usuário. E na época não se chamava de vírus de computador, não se chamava vírus, era apenas um software aí com objetivo de vandalismo. Só 12 anos depois que começou a se utilizar a palavra vírus, que foi batizado como vírus. E como que surgiu, por que batizaram de vírus? Um grupo de estudantes criou um jogo, vários programadores na verdade, criou um jogo onde o objetivo era um objetivo estranho, né? Alguns programadores ali, era criar um programa que invadisse o computador do colega e ocupasse toda a memória RAM primeiro. O vírus que atacasse toda a memória RAM primeiro ganhava. Então como que esse vírus acontecia? Tinha que ter a permissão, o vírus instalava, precisava do hospedeiro ali, que era o computador, e esse vírus ia se multiplicando na memória RAM até tomar conta de toda a memória do computador. E aí começou como um jogo. A partir disso, o jogo até se chamava Core Wars. Core Wars. E aí, esse jogo que esses programadores desenvolveram batizou como vírus, porque o vírus de computador ele tem muitas semelhanças com o vírus biológico. Primeiro ele precisa de um hospedeiro,
assim como o vírus biológico. No caso, o hospedeiro é o computador, é o celular ou é algum software. Depois, esse vírus, quando instalado, ele se multiplica, assim como o vírus biológico. Então, ele vai se alastrando ali pelo software do computador e no momento certo, ele faz o ataque dele. E aí que você percebe que seu computador está com vírus, ou a sua conta, ou algo assim. Então, por ter essas semelhanças com o vírus biológico, que também precisa de um hospedeiro, se multiplica lá e tem um momento de atacar, por ter essas semelhanças, o nome vírus foi implantado e ficou. Depois de 12 anos, o primeiro vírus, aí sim, basicamente colocou o nome de vírus e ficou. E aí, pessoal, só em 1986 surgiu um vírus chamado, o primeiro vírus que se alastrava, o primeiro vírus que se alastrou, chamado Brian. Esse vírus, ele infectava apenas os disquetes e ele era transmitido de um para o outro, poderia ser essa transmissão. Para começar, professor, o que é disquete? Eu acho que talvez vocês, alunos aí muito novos, fiquem na dúvida do que é um disquete. Talvez vocês lembrem de alguma aula de informática em que eu falei das peças, da evolução do computador, mas o disquete é esse dispositivo aí do lado direito. Esse dispositivo servia para quê? O disquete servia para armazenar coisas assim como um pendrive. A diferença é que um disquete armazenava no máximo um arquivo do Windows. Hoje o disquete aí tem tamanhos incríveis, assim, cabe várias coisas, filmes, programas, etc. Um disquete cabia ali basicamente um trabalhinho de escola e só. Então era um armazenamento de arquivo, um local para armazenamento de arquivo, só que muito curto. Esse primeiro vírus, quando a pessoa colocava o disquete do computador que estava infectado, o vírus passava para o disquete e ocupava toda a memória do disquete. A pessoa não conseguia colocar nada no disquete, não conseguia salvar nada. Esse disquete ficava infectado. Então o Brian foi o primeiro vírus que já batizado como vírus e que já tinha essas características que ele podia passar de um para o outro. Então, se depois esse disquete fosse colocado em outro computador, ele poderia passar o vírus do disquete para o computador e assim outro disquete que entrasse naquele computador seria infectado e por aí vai. Então, esse vírus Brian, ele ocupava toda a memória ali do disquete e aí a pessoa ficava sem ter como utilizar o disquete, né? Pessoal, aí na década de 1990 surgiu o vírus Melissa, que já foi um dos primeiros vírus a ter um grande potencial nocivo, já começava a causar muitos danos. O Melissa, ele tinha a capacidade de infectar arquivos do Word e utilizava e-mails para distribuir automaticamente os contatos, que é uma forma muito usada ainda hoje em dia. As pessoas criam e-mails falsos, e-mails infectados, ou seu e-mail acaba sendo infectado, e esse e-mail manda mensagens automáticas para as pessoas. A pessoa, quando abre essa mensagem, esse arquivo, ela infecta o computador, e no caso do Melissa, ele infectava o Word. Então, o que o Melissa fazia? Ele era enviado também por e-mails, a pessoa recebia um e-mail, dentro desse e-mail tinha um arquivo e esse arquivo infectava arquivos do Word. Então já era ali o começo, uma forma de se alastrar ainda mais rápido, de passar mais fácil ainda o vírus. E aí, disso, os vírus só foram evoluindo, os softwares só foram ficando mais complexos, os hackers, as pessoas que utilizavam dos vírus, só foram fazendo coisas mais complexas. E o vírus ele também chegou para o celular. O primeiro vírus para o celular se chamava Caber. Ele foi o primeiro a infectar telefones celulares. Na época, o primeiro telefone celular infectado por um vírus foi um da Nokia. Então, o vírus, hoje em dia, ele também roda muito em celular, porque as pessoas usam até mais celular do que computador. Então, é um alvo fácil. Então, a partir desse tempo aí, você vê, o vírus, quando ele começou, ele só aparecia uma mensagenzinha na tela, era algo só por vandalismo mesmo, e aí foi evoluindo até corromper equipamentos, e depois de corromper equipamentos, ele já começou a corromper softwares, e daí roubar senhas, e daí foram surgindo outros tipos, variações de vírus, como os cavalos de Troia, os trojans, etc. Então o vírus ele está aí também, assim como os vírus biológicos, os vírus de computador
também estão em constante evolução. E aí uma forma de se prevenir, não só de prevenir, mas remediar quanto aos vírus, é o uso de antivírus. Os antivírus, eles são softwares que ajudam a proteger sistemas operacionais, tanto no computador quanto no celular. Eles ajudam a prevenir a entrada do vírus, detectam a contaminação do sistema e o removem. Então, antivírus, pessoal, eles têm esse papel de, primeiro, fazer a proteção do computador. Se o computador tiver nenhum vírus, ele ajuda a proteger ali que o seu computador não entre algum vírus. Mesmo com o vírus já instalado, ele consegue fazer alguns, dependendo do vírus também, claro, porque a gente tem vírus aí muito complexos, que às vezes só resolve formatando o computador. Mas os antivírus, eles detectam a contaminação do sistema. Você passa ali um scan, escaneia o computador, ele achou o vírus, ele detecta e ele também remove esse vírus. Então o antivírus tem esse papel fundamental aí, tanto para um computador, quanto para um celular, quanto para um tablet, quanto para um sistema. É importante ter um antivírus. Quais são algumas formas de contaminação de vírus? Como pegar vírus no computador? Existem diversas formas de se contaminar um computador ou um celular com vírus. Algumas delas, eu vou falar aqui, são através de trocas de mensagens instantâneas. O que são mensagens instantâneas? Aplicativos, WhatsApp, Facebook, etc., com desconhecidos ou com dispositivo infectado. Às vezes você conversa com uma conta ali, você não sabe se essa pessoa é um hacker, se essa pessoa tem um intuito ali de danificar o seu sistema. Ou às vezes você está conversando aí com uma pessoa que você conhece, você sabe que essa pessoa não é um hacker, essa pessoa não tem o objetivo de infectar o seu computador, mas ela talvez foi infectada por algum motivo. Então, por meio de trocas de mensagens de WhatsApp, geralmente as pessoas recebem links. O vírus, na maioria das vezes, ele precisa de uma permissão. Como que ocorre essa permissão? Essa permissão é quando você clica no link, você aceita ali algo entrar no seu computador, no seu celular. Então, na maioria das vezes, precisa de uma permissão. Essa permissão vem por forma de link. Você está lá no seu WhatsApp, aí chega a mensagem de um amigo, de um primo, de um tio, falando: você ganhou 10 mil reais, clique aqui neste link. Os vírus, assim como as fake news que a gente viu na última aula, são bem sensacionalistas. Então você clica ali naquele link, porque você acha, né, é o seu primo, é o seu amigo, é o seu tio, é alguém que você conhece, então você acha que é confiável. Tá falando que você ganhou 10 mil reais, você vai e clica. Quando você clica, você já é direcionado para um link, e aí já infectou o seu aparelho. Então tem que tomar cuidado com as contas que você conversa e com os links que você abre. Se a pessoa te mandou um vírus, um link, pergunta. Sempre que alguém me manda algum link, até algum curso, algum vídeo, eu pergunto: é seguro? Você usou esse link? Porque às vezes a pessoa nem sabe que ela está enviando aquele link automaticamente. O vírus ali infectou ela, está enviando ali mensagens automáticas e ela nem sabe. Então você pergunta se é seguro, dá uma olhada no link, vê se não é algo muito sensacionalista, assim como a gente viu nas aulas de fake news. Se não é algo: você ganhou 10 mil, abra aqui e veja tal coisa extraordinária. Então tome cuidado com esses links sensacionalistas. Por e-mail também acontece a contaminação por vírus, também através de link. Você recebeu um e-mail, tá lá um link duvidoso, ou um arquivo, baixe esse arquivo, tá um arquivo ali. Sempre dê uma olhada, desconfie, passe um antivírus. Troca de e-mails com links ou arquivos maliciosos também é uma forma de se contaminar por vírus. Visitas a sites não confiáveis. Existem sites que o próprio site ali tem um vírus. Então, se você entra no site, você já está dando permissão para o vírus entrar no seu computador. Então, tomem cuidado nos sites que vocês acessam. Olha se o site aparece o cadeadinho do lado esquerdo, geralmente na barra de endereço. Veja se é um site seguro. Se o site não tem muito spam, que são aquelas janelinhas, muito pop-ups, são aquelas janelinhas de propaganda. E tomem cuidado onde vocês clicam, porque se tiver uma janelinha pop-up assim, você entra no site, está lá: você ganhou 100 reais por ser o visitante número 1000. Clique aqui. Se você clica, você está dando permissão, que é o que na maioria das vezes o vírus precisa para ele entrar. Então, se você dá permissão, o vírus entra e aí ele instala e faz ali o serviço dele no seu computador ou no seu celular. Download de arquivos infectados. Tomem muito cuidado no que vocês vão baixar. Quer baixar uma música? Colocou lá a música tal no Google,
apareceu o link, você já vai lá e baixa. Toma muito cuidado. Download é uma forma de você dar 100% de aprovação para o vírus entrar no seu computador. Então sempre desconfie do que você vai baixar. Olhe se aquele arquivo que você está baixando é seguro. Vai baixar um documento, uma apostila, uma tarefa. Olha o site que você está baixando. Se é um site confiável, passa o antivírus sempre que possível. E outra forma de contaminação é através de pendrive, o cartão de memória contaminado. Se você tem um pendrive que tem vírus, aí você vem. Aliás, se uma pessoa tem chega um amigo seu com um pendrive, olha só, vamos colocar umas músicas dentro do seu computador. Esse pendrive está com vírus. Coloca no seu computador, você está dando uma aprovação para o pendrive passar o vírus para o seu computador. Aí esse pendrive passa e aí o vírus entra no seu computador também. Então todo lugar que a pessoa que tiver com o pendrive contaminado colocar o pendrive, todo computador que ela colocar, ela vai, ou cartão de memória, ela vai contaminar aquele computador. Então tome cuidado com pendrives, não deixe assim qualquer pessoa chegar e colocar o pendrive no computador, perguntando se o Windows tem vírus, escaneou antes. Sempre peça para a pessoa fazer isso antes de colocar o pendrive no computador. Isso acontecia muito na época das lan houses, que eram aquelas casas com computadores. Ainda existem algumas lan houses, né? Eu acho que lan house vocês devem saber o que é. Não é tão ultrapassado assim. A pessoa, vários usuários usavam esse computador e as pessoas colocavam e tiravam o pendrive o tempo todo. Então era fácil ter contaminação de vírus. Então essas são algumas formas de contaminação, alguns tipos de riscos, de formas que vocês dão autorização para o vírus instalar no seu computador ou no seu celular. Uma das formas de se prevenir e remediar é utilizando o antivírus. Os antivírus, pessoal, eles devem ser usados frequentemente e devem estar atualizados. Nunca deixem o computador de vocês sem um antivírus. É essencial ter um antivírus no computador. Ah, mas os antivírus são caros, eu não quero pagar por um antivírus. Existem boas opções gratuitas. Entre os antivírus gratuitos mais usados, alguns estão aí nas imagens, tem o Avast e o AVG e o Panda, que são antivírus gratuitos. Tem a parte paga, né? Você pode pagar para ter um pouco mais de segurança, mas o gratuito já ajuda bastante. E aí com o antivírus, sempre faça periodicamente, escaneie o seu computador, coloque lá para fazer scan, ele escaneia todos os computadores procurando o vírus. Se apareceu assim, o seu antivírus precisa ser atualizado, atualize seu antivírus. Deixe o antivírus ativo. Alguns sites falam assim, para você baixar esse filme, para você baixar esse documento, você tem que desativar seu antivírus. Tome muito cuidado na hora de fazer isso. Porque se você desativa o seu antivírus, seu computador está totalmente sem proteção. Então não deixe seu computador sem proteção, sem antivírus, e deixe sempre atualizado. Então, tem antivírus gratuitos, recomendo aí a Avast, AVG ou Panda. O próprio Windows, hoje, eu acho que a partir do Windows 10, se você não tiver antivírus, ele já tem um antivírus instalado, que é o Windows Defender. É um tipo de sistema que ele faz um serviço aí para a pessoa não pegar o computador e deixar o computador 100% sem nada, sem proteção nenhuma. Então o Windows ele já está vindo com o Windows Defender. Mesmo com o Windows Defender, instale o Avast, ou instale o AVG, ou instale o Panda. Professor, eu vou instalar todos para ficar mais seguro ainda. Não precisa. Não precisa instalar todos os antivírus. Primeiro vai pesar o computador, vai dar conflito. Então escolha um desses, instale, use, mas não fique sem antivírus. O antivírus ele é essencial para combater o vírus. E assim como nós estamos aí na luta para combater um vírus biológico, nós estamos na luta também para combater os vírus virtuais. Os vírus, pessoal, pelo que vocês viram aí na aula, vocês perceberam que eles deixaram de ser apenas vandalismo e hoje é crime cibernético. O vírus hoje é crime. As pessoas usam o vírus de computador para cometer crimes. Então, deixou de ser algo só por vandalismo, deixou de ser algo só ali para irritar o usuário e se tornou um tipo de crime também. Beleza? Pessoal, vamos de homework agora. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Acendi a luz aqui também, porque estava ficando escuro demais, já estava vendo ali meu rosto sumir. Pessoal, qual que é o homework? Homework básico para compor a nota de vocês do quadrimestre. Mesmo esquema, vocês vão copiar as questões que eu vou colocar a seguir no caderno. Copia essas questões, responde, fotografa e posta no tópico de informática, quarto trimestre, no Google Classroom. Já está lá a tarefa, já está lá o tópico, já está lá a atividade. Caso não tenha matéria de informática,
usa uma matéria de OPE, use algum caderno que você tem folhas disponíveis, faça cabeçalho com o nome completo de vocês, por favor, porque o perfil de vocês no Google Classroom, a maioria está com o nome fictício, o nome do pai, o nome da mãe, e aí, quando eu abro a tarefa, eu não sei de quem é a tarefa. Então, por favor, coloque o nome de vocês, é fundamental colocar o nome em todas as tarefas. Ainda mais que vocês não colocam foto de vocês não botam o nome de vocês, a gente fica perdido ali tentando adivinhar de quem que é aquela tarefa e por aí vai. Então coloque o nome completo. Vale a nota do quarto bimestre. Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem no WhatsApp, estou à disposição. Vocês sabem aí aonde achar os professores, tem o WhatsApp de todos. Vocês têm até 7 dias, depois que a atividade foi pro ar, vocês estão assistindo essa aula, tem até 7 dias para fazer essa tarefinha minúscula, tarefinha que vocês fazem a maioria das vezes só a base da aula, prestando atenção na aula, vocês já conseguem responder. Então não deixem de fazer a tarefa, por favor, final do ano aí chegando, eu tenho certeza que todo mundo quer passar direto, quer ser aprovado aí diretão, então faça as atividades. 4 perguntas simples, 4 perguntas fáceis. A primeira dela, qual foi o nome do primeiro vírus que surgiu, o que ele fazia? O primeirão que eu falei ali, qual era o nome dele, o que ele fazia? Segundo, qual era a capacidade do vírus Melissa, ou seja, o que o vírus Melissa fazia, qual era a forma que ela trabalhava, que ele atuava. 3. Cite 3 formas em que a contaminação por vírus pode acontecer. Faltou um errinho, pessoal, um R e um ponto final. Na verdade, acho que eu coloquei, mas na hora que eu fui salvar, não formatou. Então, pode acontecer. Então, existem 3 formas em que pode acontecer a contaminação de vírus, por vírus. E 4, o que são os antivírus? 4 perguntas simples, básicas, mas que vão ajudar vocês aí a fixar o conteúdo, a lembrar aí por um bom tempo, aprender aí um pouco mais sobre vírus. Tenho certeza que vocês aprenderam muito aí em ciência sobre vírus biológico. Agora estão aprendendo aí comigo sobre vírus tecnológico. Pessoal, tenham uma excelente semana, ótimos estudos, ótimo descanso. Qualquer coisa, manda mensagem, faz o que for aí, sabe onde nos achar. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau.